Bom dia, bom dia. Como é que você está, né? Como que você passou a sua noite? Conseguiu descansar? Como você está no dia de hoje? Nessa quarta-feira, né? Maravilhosa, né? Quarta-feira 27, né? Hoje é dia 27. Hoje é nossa live, né? Hoje tem live com a Carol, né? A Caroline, missionária Caroline. Como que você está? Como você, né? Tem se colocado diante de Deus? Como está seu coraçãozinho? Como que você tem se posicionado diante do Senhor em oração, né? Como tem sido a sua frequência de oração, a sua vida de oração? Bom dia, Eliane, Pai Senhor Jesus. Pois é, nós vamos seguir nesse tema oração, né? E lembrando, né, mais uma vez que hoje é 27, hoje é dia, né? O Café com Palavra hoje vai receber a missionária Caroline, né? Nós estaremos na live hoje, 7h30 da noite, né? Pegue seu café, né? Aqui, ó, minha canequinha tá escrita aqui, ó, compartilhe Jesus, né? Compartilhe Jesus onde você passar, né? E nós estamos aqui pro nosso café com palavra, né? O café e a leitura da palavra e, né, com Jesus no barco, né? Tudo vai bem, né? Nós estamos aqui para começar, para dar início. E hoje, já no meio de semana, nós vamos continuar nesse tema falando, né, da oração e também da vigilância, né? Nós estaremos aqui continuando, dando continuidade nesses dias dentro do nosso tema oração. Bom dia, pessoal do TikTok, Deus abençoa, o Senhor nos abençoe e traga na nossa vida um refrigério. Vamos convidar o Espírito Santo, né, para... Bom dia, Naia, Pai Senhor Jesus, minha irmã. Vamos convidar o Espírito Santo para conduzir essa live, né, porque nós sabemos que só o Senhor, né, somente pelo Senhor nós conseguimos, nós avançamos, né, nós conseguimos vencer. Bom dia, Érica, Pai Senhor. Só pelo Espírito Santo nós conseguimos avançar dia após dia. Somente com a ajuda de Deus nós conseguimos prosseguir, nós conseguimos vencer. Só com a ajuda de Deus nós conseguimos, né, aquilo que nós precisamos para a nossa vida, que é viver a nossa vida terrena na plenitude do Senhor, né, daquilo que Deus tem para nós, né. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é maravilhoso no cuidado que ele tem conosco. Esse estudo, né, eu não falo que é um estudo, né, é a palavra revelada pelo Espírito Santo. É um presente para nós nessa manhã. Eu falo que Deus tem trabalhado muito na minha vida através do café. Tem sido momentos de bênçãos na minha vida, o Café com Palavra. E eu louvo a Deus e eu espero que esteja também alcançando a sua vida nesse nível que tem alcançado. Porque chegar aqui, estar com vocês, falando da palavra, e o Senhor, a gente aprendendo junto, não tem preço, né? Essa oportunidade, né, que Deus tem nos dado. Nós não sabemos por quanto tempo nós vamos estar aqui, né? Eu falo porque nós não sabemos por quanto tempo essa porta vai estar aberta, né? Mas enquanto essa porta estiver aberta e o Senhor permitir, nós estaremos aqui fazendo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Bom dia, pastor Rafael. E nós estamos, né, na série Oração. E nós não podemos colocar, eu falo que a gente, como dizia na roça, né? A gente não pode colocar o carro na frente dos bois, né? Aí o Senhor, ele me deu uma palavra e dentro desse tema oração, né? Nós vamos trazer sobre algo que nós devemos também fazer antes, né, da oração. Mas eu queria deixar um louvor aqui, tem um louvor que ele fala muito comigo e o Espírito Santo de Deus, ele ministrou esse louvor no meu coração agora pela manhã. Eu não sei como você está aí, onde você está, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual situação você está enfrentando, né? Eu sei que o Senhor, ele te convida e é o Deus que te dá uma chance nesta manhã. É Ele que convida você para os braços do Senhor nesta manhã. E o hino fala assim: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance.
doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Nós não sabemos, né, quantas chances nós teremos, né? Nós não sabemos que... Bom dia, Pai Senhor Neuzeli, bom dia. Nós não sabemos quantas chances nós ainda vamos ter, nós não sabemos, né, até quanto tempo, né, quando será a nossa última chance, né? E eu falo nesse louvor, o Senhor ministrou no meu coração, eu sou muito limitada no louvor demais mesmo, eu tenho muita timidez no louvor, mas o Senhor falou tão forte esse louvor no meu coração que eu falei, Senhor, Ele ministrava no meu coração, nós não sabemos quando é a nossa última hora. Bom dia, Poliana, Pai Senhor. Nós não sabemos quando é a nossa última chance, né? E nós temos que estar o quê? Nós temos que estar preparados em todo tempo para o nosso Senhor Jesus. Tem coisas que a gente, né, precisa, tem coisas que você precisa resolver e fazer, tem coisas que o Senhor ele vai te dar oportunidade, o Senhor ele vai colocar, só que talvez se você não aproveitar a oportunidade, vai ser a sua última chance dentro daquela situação. E nós sabemos que é assim, o Senhor faz isso, né? Ele nos dá chance, Ele nos dá oportunidade. E com Jesus nós vamos vencendo. Com Jesus nós vamos vencendo. Vamos abrir a palavra no livro de Mateus para darmos continuidade ao nosso estudo, a qual, né, o tema é oração, né? A palavra de Deus vai dizer, né, em Mateus capítulo 26, no versículo 41, né? 41. Depois, quem quiser meditar no contexto, né, desse texto, nós estamos falando sobre oração. Eu só vou voltar um pouquinho aqui no 40 para a gente entender o que está acontecendo aqui. Esse texto, né, eu já tive. Bom dia, Maria Tereza, Pai Senhor Jesus. Conseguiu chegar cedo na live hoje? Caiu da cama. O Senhor, ele fala sobre Jesus no Getsemane, né? Eu falei sobre essa palavra, Jesus no Getsemane. O pastor Rafael, louvores assim precisa voltar a ser ministrado. Não é cantar por cantar, viver a melodia. Coisa linda saber que Deus fala até por meio do louvor. Ele acabou de falar comigo. Glória a Deus, amém, pastor Rafael. Deus ministrou no meu coração aquilo que fica na live, Poliana. A gente vai ler a palavra agora. Aquilo que Deus falou no meu coração a respeito desse louvor e aquilo que o Senhor, Deus usou o Senhor, né, pastor, para falar. Eu fiquei com aquilo no meu coração, falando sobre louvor, né? E eu sei o que Deus fala comigo a respeito disso, só que a gente fica ali, a gente fica fazendo o quê? A gente fica fugindo daquilo que Deus quer fazer, né? Só que tem coisas que não tem como se fugir, né? Deus fala, faz, então a gente tem que fazer. Eu sou muito limitada na questão do louvor, mas Deus tem quebrado barreiras na minha vida com isso, porque é necessário, né? E eu gosto de louvar o Senhor na minha casa pro Senhor eu amo, né? E o Senhor falava, eu quero falar através desse louvor. Louvado seja Deus que alcançou sua vida, né? Porque quando fala uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais, é muito forte, né? Então deixa Deus tocar na nossa vida. Vamos lá no versículo 40, Mateus 26, a qual vai dizer assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora podestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os dormindo, porque os olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Jesus, né, ele estava num momento de dificuldade. Agora vamos no outro texto, né? Depois a gente vai voltar aqui. Vamos lá pro complemento, né, desse texto aqui. Bom dia, Bia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, né? Romanos, capítulo 8, 26, é como se fosse o complemento, a resposta, né, desse texto a qual nós lemos aqui. A palavra de Deus, né, vai dizer, a intercessão, a epígrafe do texto é a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. Até aqui por enquanto. Quando nós vemos, né, que os discípulos eles dormiram, né? Quem aí nunca passou por uma situação de sono no meio de uma oração? Eu duvido que não tenha ninguém, porque já aconteceu comigo diversas vezes. Só que geralmente acontece isso, principalmente quando você está ali se dedicando na oração. A leitura da palavra e a oração, o inimigo ele vai fazer o quê? Ele vai tentar colocar sono, ele vai tentar colocar peso, ele vai tentar trazer algo para trazer um impedimento daquilo que o Senhor quer fazer naquele momento ali. Se nós estivermos, né, no momento de oração, se nós estivermos desligados, ali na presença, o que vai acontecer? Nós vamos ficar, vai faltar a atenção para aquilo que eu preciso também ouvir do Senhor. Porque nós aprendemos, né, sobre o Pai Nosso, nós aprendemos a revelação a qual o Senhor nos trouxe essa semana. Nós chegamos na presença do Senhor como filhos. Nós chegamos na presença do Senhor nos colocando na posição de filhos e para que nós venhamos ouvir, né? E eu vou repetir aqui porque talvez tenha alguém que tenha ficado sem ver a live, sem passar pela live. E a palavra de Deus, ela nos disse. Ela fala o quê? Pai nosso, né? Eu me ponho na posição de filho, me coloco no lugar de filho. Para isso preciso o quê? Andar na obediência com o Senhor, né? Pai nosso que estás nos céus. Reconheço o quê? A soberania, que Deus ele é soberano, que é poderoso, que tem o comando dos céus, terra e inferno. Que tudo está no controle dele. Isso aí tem que gerar o quê? Fé no nosso coração. Por quê? Se eu estou falando a alguém que tem o comando do céu, que tem o comando da terra e do inferno, de certo eu tenho que ter fé que ele vai resolver a minha situação, né? Então o meu posicionamento determina muito sobre a resposta de oração que eu vou ter. Bom dia, peço oração pela vida do Renato, um jovem que está longe de Jesus. Nós vamos estar orando no final da live. Então o Senhor ele fala o quê? A gente precisa estar posicionado no nosso lugar de oração. Quando fala, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, eu estou o quê? Reconhecendo, né, a soberania, quando eu disse que ele está nos céus, né, reconhecendo o trono, o domínio, que ele tem, todo o controle. Quando eu falo, santificado seja o teu nome, eu estou adorando o Senhor em profundidade. Mas isso tem que ser dentro do nosso coração, não pode ser metade, não pode ser falar por falar, não pode ser da boca para fora. Porque para fazer essa oração do Pai Nosso, inclusive nós trabalhamos ali sobre o perdão, Deus falando sobre o perdão. Se eu estiver retendo alguém, a minha oração não vai ser ouvida, né? Tem esses textos. Amém, Sônia, amém. Paz, Senhor Jesus, bom dia. Que bênção que Deus te alcançou. Bom dia, pessoal do TikTok, Deus abençoe quem está entrando aí agora. E a palavra de Deus, ela vai dizer, né? Nós não sabemos orar como convém. Quando Jesus, ele vem, e a prova disso está na palavra. Quando Jesus ele sai para ali, para aquele momento para orar, ele necessita de ficar ali em oração, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Mas embora ele soubesse que o Pai, né, estava ali com ele, é uma situação difícil, porque foi imputado sobre Jesus todo o pecado da humanidade, algo que ele não cometeu, né? Se você comete um pecado, o inimigo já tenta lançar culpa de uma maneira que muitas vezes a gente começa a entrar, se a gente absorver aquilo ali, não for pro joelho, não pedir perdão, bom dia Tatiana, Pai Senhor, não se arrepender diante de Deus, o que acontece? A gente já começa a ser bombardeado pelo inimigo de todos os lados com a culpa. Imagina só, Jesus, e eu não falo que Jesus ele agia na nossa forma humana de absorver com sentimentos a culpa, não. Jesus não é sentimental, Jesus ele é totalmente o que? Espiritual. Mesmo ele estando em carne, né, a mente de Jesus permaneceu o tempo todo em Deus, no Pai, né? Nós sabemos que ele é extremamente espiritual. Nós não, nós agimos o quê? Com sentimento. Muitas vezes nós somos sentimental demais. Se às vezes alguém passa não dá a paz, a gente já está todo lá doído, sentimental, tá isso e isso muitas vezes impede que as nossas orações sejam ouvidas, porque nós vamos orar com o quê? Com o coração sujo. E a palavra vai dizer aqui, o Espírito, ele intercede por nós porque nós não sabemos como orar. Quando Jesus ele vai
ele sai para aquele lugar retirado, ele vai se derramar diante do Pai. Ele sabia que era o propósito de Deus, a qual enviou ele, era esse sim. Mas ele já havia pedido: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Mas contudo seja feito o quê? A tua vontade. Deus, se não tiver como, Senhor, me tirar dessa, fica comigo aqui, seja feita a tua vontade. E ele volta e ele encontra os discípulos o quê? Dormindo. E esse sono que a palavra vai dizer aqui, nós temos também que trazer esse sono para o lado espiritual. Quando você para a sua vida de oração, quando ela fica estagnada, não acontece nada de novo na sua vida de oração. Só fica do mesmo jeito, você não tem resposta, você ora, bate na porta, bate, mas ela não abre. Tem que ter uma atitude sua para provocar uma reação de Deus. Deus, ele atende a movimentos nossos. O mundo espiritual atende a movimentos nossos. Tem coisas que você precisa fazer para que o céu venha reagir e venha entrar dentro daquela situação. O sono espiritual, né? Aquele sono espiritual, aquela paradeira, né? Aquela moléstia que o inimigo traz, e você tá vendo a água entrando no barco, você tá vendo e você fica desesperado, mas não toma um posicionamento diferente. Ontem eu ouvi algo que eu falo muito, né? Se você quer ter uma resposta diferente, toma atitudes diferentes. Pai, Senhor Jesus, bom dia. Tenha atitude diferente, provoca coisas diferentes, reage de forma diferente, anda no caminho do Senhor de forma diferente. Não está dando certo, você está naquele sono espiritual, você está dormindo, você está orando, as suas orações não estão sendo respondidas. Volta lá, Senhor, o que está acontecendo? Deus, eu estou dormindo dentro dessa situação, eu não estou vendo o que o Senhor quer que eu veja. Volta, a palavra de Deus fala: olha onde caíste, volta. Nós precisamos sair do sono. E a gente vê que às vezes não está dando certo, a campanha não foi respondida, a oração não foi respondida. Sim, tem o tempo de Deus? Tem, mas nós precisamos o quê? Bater a porta. Bater a porta. Pedir, dar-se-vos-á. Ah, mas você está falando sobre orações, sobre portas abertas, sobre a oração que você precisa fazer hoje. Qual situação que tem prendido a sua vida hoje? Que sono que você está? O mar está revolto, a situação está acontecendo, mas você vai ficar parado esperando acontecer, esperando o mal chegar. Você tem que orar antes. Jesus nos deu esse exemplo. Jesus foi antes do traidor chegar. Jesus estava no Getsemane. Jesus estava orando antes de chegar a hora, né, terrível a qual ele passou. Bom dia, irmã, Pai, Senhor Jesus. Não é eu esperar acontecer. Ah, não, Deus vai fazer, mas o Senhor quer uma ação sua para que esteja movimentando o céu e haja uma reação, para que essa reação venha sobre a sua vida e verdadeiramente você seja impactado pelo poder da oração. Então, a palavra de Deus vai dizer, os discípulos estavam ali, nós estamos, para quem chegou depois, nós estamos no livro de Mateus, né? Se você quiser pegar sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 26, nós estamos no 40 e no 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus avisou os discípulos. Primeiro vem a vigilância. Olha em volta, reconhecer o terreno, reconhecer o campo. Senhor, qual terreno que eu estou espiritual? Qual campo que eu estou espiritual? O que eu estou fazendo? Qual atitude que eu estou fazendo que está errada? Deus, o que eu estou fazendo que está dando errado? Por que está dessa forma a situação? Deus, em que eu estou falhando? Vigiai e orai. Primeiro vigia, depois você ora. Porque a vigilância, quando falta, vem o sono espiritual. Quando a vigilância falta, você não ora, você vai dormir do lado de Jesus. Você está do lado de Jesus, ele está para te entregar a resposta, mas você está dormindo. Jesus estava do lado, os discípulos estavam ali, mas o que adianta você estar perto de Jesus? Você conheceu Jesus, entregou a sua vida para Jesus, mas você está dormindo. Eles estavam no mesmo ambiente que Jesus. Essa palavra não é para o ímpio, essa palavra é para nós também que conhecemos a palavra.
Nós temos que perder a mania de olhar e apontar o dedo. Ah, mas esse está no mundo, esse está isso, esse está aquilo. Mas o poder o Senhor ele entregou a você, entregou a mim, que nós conhecemos a palavra para ir resgatar o povo das garras do inferno, para tirar das garras do mal. O Senhor falou, vai, prega a palavra. Como que nós vamos pregar a palavra sem poder? E como que nós vamos receber poder se nós não orarmos? Como que nós vamos receber poder se nós estivermos na vida espiritual, no sono espiritual, cultivando inveja do irmão, cultivando um coração enganoso, cultivando um sono, um engano na nossa vida? Como que as nossas orações vão ser respondidas se nós estivermos dormindo? Quando você dorme, Deus que te guarda, porque pode acontecer todo tipo de coisa. O Senhor está guardando, Deus está livrando, Deus está contigo, guardando você. Quando você está dormindo, o seu sono de descanso do seu corpo. Mas quando você está no sono espiritual, ali os discípulos dormiram fisicamente mesmo. Quando você está no sono espiritual, ele é pior ainda do que o seu sono de descanso. Porque o seu sono de descanso, embora nós sabemos que tem as vigílias da noite, tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vigília. Qual dessa você está pegando? Qual vigília dessa da noite você está pegando em oração? Talvez o inimigo está tentando contra seu filho, tentando contra a sua casa, tentando contra o seu marido e você está dormindo. Aí você vai lá, deita e dorme, descansa e o inimigo ganha terreno, ganha espaço. Ontem o Senhor falou comigo, posta, não deixe o inimigo ganhar espaço. Foi o que eu postei ali no Instagram. Falei, Senhor, é verdade. Quando a gente cruza os braços, ele vai ganhando estratégia, vai ganhando espaço e a gente continua o quê? Dormindo. Nós precisamos estar posicionados. O que Jesus falou? Vigiai e orai. Em primeiro lugar, eu preciso fazer o reconhecimento, preciso saber onde eu estou lidando, o que eu estou fazendo, qual é a minha posição no mundo espiritual, qual posição que eu estou ocupando, para que eu não venha dar com a cara na porta. Para que eu não venha bater com a cara na porta, não é só ficar sem resposta, entrar em batalhas que não são para entrar, receber setas malignas por falta de oração, por falta de vigilância, porque nem tudo é para todos, nem todo lugar o Senhor te mandou colocar a sua mão, mandou você ir, nem todo lugar Deus falou, vai lá e coloca a sua mão. Tem coisas que se você estiver em vigilância, você vai saber que não é para você fazer. A palavra de Deus quando fala vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que a palavra quer dizer com isso? Você vai entrar em tentação se você estiver te faltando vigilância e oração. Ah, mas a carne é fraca. Não, mas não é disso que está falando. Não é só sobre isso que está falando. Tem gente que deleita nisso aí para não andar em vigilância. Aconteceu porque a carne é fraca. Não, aconteceu porque faltou oração e faltou vigilância primeiro. Vamos assumir a nossa responsabilidade de falta de oração, de falta de posicionamento com Deus, porque quando nos falta, às vezes muitos usam esse texto, pega fora de contexto, a carne é fraca. A carne é fraca porque ela está sendo o quê? Quando chega no momento de eu cair, eu não estou aqui falando dos discípulos julgando ninguém, porque se fosse a gente faria pior. No tempo que a gente está vivendo hoje é capaz da gente fazer pior. Né? Porque só Deus sabe o que aconteceu, o peso que estava naquele ambiente ali, a força que o adversário estava fazendo as investidas. Por isso Jesus se levantou e falou dessa forma: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Antes de vir a luta, de vir o problema, a oração e a vigilância nos livra de certa situação. E o que aconteceu depois? Cada um foi disperso e todo mundo desesperado. Então, se você orar, Deus está dando aqui a dica, a receita. Deus está entregando para a gente a receita, para que nós, tem coisas que a gente não precisa passar. Tem coisas que vai ser permissão de Deus na minha vida e na sua vida. Mas tem coisas que você não precisa viver. Tem coisas que se você estiver vigiando e orando, você não vai enfrentar. É vigilância em oração. Isso anda ligado, atrelado um ao outro. Bom dia, Tati. Pai do Senhor Jesus. Se você estiver orando e vigiando, tem coisas que você não vai cair. Se levanta em prol da sua casa hoje. Se levanta em prol da sua situação no seu trabalho. Se levanta em oração. Se levanta porque o Senhor quer dar a vitória para você. Deus quer te dar vitória dentro dessa causa. Você está numa batalha e você precisa que Jesus te responda.
limpa o seu coração, alinha com o Senhor, põe tudo no lugar, derrama seu coração na presença de Deus, perdoa quem tem que perdoar, libera quem tem que liberar. Você está linda, parabéns, felicidade. Ah, obrigada, minha irmã. Pai, Senhor, é o Espírito Santo, só Ele. Faz isso. Não adianta a gente falar sobre oração, não adianta a gente falar sobre Deus vai fazer, Deus vai te dar, mas se você estiver fora da vigilância, fora do contexto de Deus está falando na palavra. Pastor Rafael está falando, o café com palavra essa semana, além de estar sem açúcar, está também igual bezetacil, dói, mas cura. Ei, Deus tem nos chamado. Não vai adiantar eu chegar aqui e passar pano. Não, irmão, Deus vai fazer. Deus vai fazer à medida que você se dispor a fazer aquilo que Ele está mandando. Que Ele está mandando está onde? Na palavra. Não fui eu que inventei. Limpa o coração, perdoa, libera quem que você tem que liberar. E o Senhor vai trazer vitória sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu terminei o café esses dias, foi na segunda-feira. Eu terminei o café, eu corri para o joelho. Falei, Senhor, sonda o meu coração. Quem eu estiver retendo, o Senhor vai limpando. Porque nós aprendemos aqui. E se nós aprendemos, é para a gente colocar em prática. Senão depois a gente fica falando, nossa, Deus não fez. Não, mas e o que a gente tem feito? E lá em Romanos, né, que nós lemos, quando o Espírito de Deus, ele intercede, porque nós não sabemos o que? Orar como convém. Isso aí é uma pancada. Por quê? Se dependesse de nós, se dependesse da gente... Misericórdia. O Espírito intercede, ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar o quê? Como convém. O que significa esse convém? Quem tem mais ou menos a minha idade aí, vai entender esse negócio do convém, né? Eu tô com 41 e aí, né, eu vi a vovó falando, não convém fazer isso. E eu tô achando muitas linguagens da Bíblia, né? A minha irmã, não tenta dirigir a live não, Tati. Quem dirige ela é o Espírito Santo. Do jeito que eu tô falando aqui, eu tô movida pelo Espírito Santo. Não tenta dirigir a live não. Se tá te incomodando, aí eu já não posso fazer muita coisa. Eu tô falando do jeito que o Espírito Santo tá mandando. Você tá falando para não falar alto, né? É muito difícil um pregador controlar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Aí eu não vou poder te ajudar, porque quem dirige é o Espírito Santo. E eu sou assim mesmo, sem filtro. E a palavra de Deus, ela vai dizer o quê? Fica naquilo que Deus falou. Fica em Jerusalém. O que ele mandou fazer? Orar? Mandou fazer o quê? Pregar? Prega. Mandou fazer o quê? Cantar? Canta. Mandou fazer o quê? Vigiar? Vigia. Eu tô falando assim porque a irmã tá falando, você tá falando muito alto. Então é só, né? Eu não quero ser grossa com ninguém, mas a irmã tem a liberdade de ou baixar o volume ou sair da live. Eu estou falando da palavra, pregando, movida pelo Espírito Santo, e eu não posso ficar, né, parando para poder atender. Fala sim, porque senão eu vou ter que ajustar. A live é o que as pessoas querem. E a live não é conduzida por ninguém. Ela é conduzida pelo Espírito Santo. Quem acompanha aqui sabe, tem dia que eu estou no maior paz. Mas o Senhor, Ele tomou a minha vida hoje de uma maneira que, lendo a palavra, que gente, não tem como não. Não tem como. Não é você não, é no TikTok, minha irmã. E quando ele diz aqui, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, nós não sabemos orar da forma que Deus diz para a gente orar. Nós não sabemos orar da forma que é para orar, como convém, do jeito que deve ser. Vovô que falava isso não convém. Isso não convém. Isso não convém que seja assim. O vovô falava isso. E a palavra de Deus, graça e paz, céus, Pai Senhor. E o Senhor Jesus fala isso. O Espírito Santo é Ele que vai apresentar diante de Deus com gemidos inexprimíveis aquilo que eu não sei falar com Deus, aquilo que eu não sei falar com o Senhor, aquilo que eu não sei falar com o Pai. O pastor Rafael está falando, seu posicionamento diante do café com palavras só mostra que você não quer visualização e curtidas, que Deus te conserve assim. Não, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu só estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor está mandando, né? E se tiver outra pessoa querendo dirigir a live, aí vai ficar difícil, porque o Espírito Santo de Deus simplesmente ele vai se retirar. E eu preciso do Espírito Santo para estar aqui. Então, assim, né, eu não ligo se alguém vai sair, se não vai gostar, isso aí pouco me importa. Me importa entregar a mensagem que o Senhor me mandou entregar. Eu preciso entregar uma mensagem de que eu só sou o carteiro. Né? Eu não abro a carta, eu sou o quê? O carteiro. A carta desce, eu entrego a carta do jeito que ela vem. Mas você grita, eu grito mesmo.
Aí a irmã tem que me ver pregando, né? A irmã tem que ver pregando, que aqui no café é light. A irmã tem que ver pregando. E quando eu tentei mudar, eu falei com o Senhor, Deus, eu vou falar baixinho, quietinha, tranquilinha. E eu fui um dia pregar desse jeito, né? Tentando mudar aquilo que Deus fez desse jeito. Quem me conhece sabe. Eu tô na igreja, todo mundo sabe que eu tô. Eu posso estar no fundo da igreja, eu não consigo, eu dou glória, eu exalto o nome do meu Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sou desse jeito porque o Senhor me tirou das garras do inferno, da sombra, do vale da sombra da morte. Deus, tá aqui no TikTok, ela sabe. O Senhor não me livrou de uma coisa só, o Senhor já me livrou de muita coisa, muita coisa. Aqui a irmã falando, o povo quer que ela coloque o Espírito Santo na caixinha deles. Meu Deus, é isso, e não pode. E não pode, já tem muita gente fazendo isso, eu não preciso ser mais um. O Senhor me tirou do quê? Da depressão, o Senhor me tirou da onde? Do vale da sombra da morte, o Senhor me livrou de tentativa de tirar a minha vida mais de 4 vezes, né? E como que eu não vou expressar, né? A irmã tá falando assim, essa irmã eu conheço, ela é uma bênção, é verdadeira. Quer tiver que falar, falo porque eu não preciso agradar ninguém, eu preciso agradar o Senhor, eu preciso de todos, mas agradar somente a Deus e dependência só de Deus também. Então eu sei de onde o Senhor me tirou para hoje eu chegar aqui e sem coragem abrir uma live para falar que Ele é justo, que Ele é fiel e que Ele é verdadeiro. Então o tom de voz é pouco que me importa é se o Espírito Santo de Deus está aqui. E um dia eu fui pregar toda calminha e tudo, e o Senhor falou assim, você está tentando fazer o quê? Você está tentando mudar aquilo que eu fiz? Você está tentando fazer o quê? Você vai tentar se encaixar naquilo que o homem quer para você ou você vai deixar eu fazer? Nunca mais, né? Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede sobremaneira, é porque o Espírito Santo vai chegar diante de Deus e vai levar aquela oração que eu não sei fazer e que você não sabe fazer. Sabe aquele dia em que você tá só o pó e que não tem nada que você vai falar que vai resolver porque você não consegue falar? Sabe aquele dia? Todo mundo tem um dia desse, todo mundo tem. Aquele dia que você rasga o coração, que você vai na presença do Senhor e você não tem palavra mais, você só tem lágrima. O Espírito Santo está ali intercedendo por você diante do Pai com gemidos o que é inexprimíveis, né? Deuseli está falando aqui, por isso que eu amo essa irmã amiga. Se estiver certo ela fala, se estiver errado ela fala. Pois é, Deuseli sabe. O Senhor Jesus, Ele nos deu o Espírito Santo. Ele falou, olha, se eu não for, o Consolador, Ele não desce, Ele não vem. E Ele enviou o Consolador. E esse Consolador, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está aí, aonde você está. Se você não estiver conseguindo abrir a sua boca para orar, o Senhor, Ele está aí com você. E o Espírito Santo, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, a qual ninguém consegue imaginar. O Senhor quer cuidar de você. Ele quer que você ore. O desejo de Deus é que você ore, é que você se aproxime dEle. O Senhor quer que você veja Ele como um pai, como você, aquele que você pode sentar no colo dele. Orar é sentar no colo do Pai, colocar a cabeça no colo do Pai, deitar no colo dele. Intimidade, falar, Pai, tá doendo, Pai, tá difícil, Pai, tá pesado, Pai, tá quase impossível. E Ele te ouve, o Senhor te ouve. A palavra vai dizer... Quando Deus fala que, a palavra de Deus fala, é aquele que sonda os corações. O que quer dizer isso? Tem sentimento que está no seu coração que nem você sabe. Tem sentimento que tem sobre a sua vida que você não sabe que aquele sentimento está ali. E o Espírito Santo, ele sonda o seu coração para levar ao Senhor aquilo que você realmente está precisando. Se você está precisando de resposta, hoje é o dia. Se você está precisando de um consolo do Pai, hoje é o dia. Se você está precisando de um amigo, hoje é o dia. Se você está precisando que o Senhor entre na sua vida para transformar, hoje é o dia. O Espírito Santo intercede por você diante do Pai. Ele intercede por você diante do Pai. Ele chega, ele leva a Deus aquilo que você não está conseguindo falar mais. A palavra de Deus fala, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deus quer trocar com você, Ele quer tirar esse jugo pesado, esse jugo de dor que você tem carregado. O Senhor quer tirar das suas costas o julgamento, o peso do julgamento, o peso da dor, do engano, a qual o inimigo ele tenta lançar e depois ele vai trazer acusação. Deus quer te livrar dessa situação, porque Ele ama você como Pai.
Ele precisa apenas que o quê? Você ore. Ele precisa que você se derrame na presença dele. Derrama com todo o seu melhor. Fala, Pai, eu estou aqui. E se faltar palavra, fala, o Espírito Santo vai interceder por você. Você só precisa abrir o seu coração e entregar ao Senhor o que está dentro. O que tem dentro do seu coração? A boca fala daquilo que está cheio o coração, diz a palavra. A boca vai falar daquilo que o coração nosso está cheio. Chega diante de Deus, confessa. Confessa a Ele. Senhor, eu sou insignificante. Eu sou um grãozinho de areia, papai. Mas eu preciso que o Senhor entre aqui. Eu preciso que o Senhor resolva essa situação. Eu preciso que o Senhor coloca na minha vida a tua vida para que eu venha resplandecer aqui, Senhor. Acende essa luzinha pequenininha. Você é luz, você é sal da terra. Não deixa o diabo te fazer vergonha, não. Tati está falando, deixa Deus te usar. Jesus não teve vergonha de nada que ele passou por ninguém. É verdade. Pai Senhor, bom dia, Dani. Jesus não se envergonhou nem de chorar. Jesus não se envergonhou de apanhar. Jesus não se envergonhou nada disso. Não. Ele passou por mim e por você. E a palavra ela vai dizer, sabemos, né? Aí a Bíblia vai dizer, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede por nós. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, sonda o coração que é pensamento e sentimento, colhe tudo, vê o que você precisa, vê o que você tem ali naquela hora e Ele leva diante de Deus. O inimigo tem alguém na live que o inimigo está tentando trazer vergonha, tentando deixar essa pessoa com vergonha, escondida. Assim o Senhor fala comigo. Ele está tentando trazer vergonha. Quer que você se esconda num canto, fique passando vergonha, fique envergonhado. Hoje o Senhor quer que você saia para fora, saia da caverna e você viva o melhor de Deus para a sua vida. Ele quer prender com garras, com amarras fortíssimas, mas elas não são fortes o suficiente para a presença do Senhor arrebentar. Amém? O Senhor falava comigo, tem alguém na live que o inimigo está tentando prender e amarrar, deixar a pessoa com vergonha, envergonhada. E Deus não quer isso. E a palavra vai dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aqueles a quem ele justificou, ele também glorificou. Olha que coisa mais linda. Ele chamou você, ele justificou e ele glorificou. Chamou Jesus como primogênito no meio de muitos irmãos. Foi isso que ele fez. Por mim e por você. E esse primogênito, esse irmão, né? Lá em Mateus, a qual nós estávamos aqui lendo, no 26, 41, ele disse, vigiai e orai. A vigilância me impede de falar o que não deve na hora que não deve, agir da forma que não deve. A vigilância me impede de agir no ímpeto. A vigilância me impede de pisar terrenos que não são para que eu pise. A vigilância me impede. A vigilância me põe para entender como orar, de que forma orar, quando orar dentro daquela situação. É momento de orar? É momento de oração? Senhor, como que eu vou vencer essa guerra? Guerra você não se vence sem arma. Você precisa de quê? Você precisa das suas armas. Porque você não vai para a guerra sem armas. É o que o exército usa? Bom dia, Jéssica. Paz, Senhor. O exército usa armas e estratégias também. Não só isso, mas armas e estratégias. Então você precisa das estratégias do Senhor e das armas. Porque um exército ele não entra despreparado, ele entra para vencer. Então se nós fazemos parte do exército de Cristo, nós precisamos honrar o nome do Senhor com isso. Amém? Nós vamos orar, né? E nós convidamos antes o Espírito Santo para conduzir essa live, porque é do jeito dele. Não é minha, não é para ninguém. Bom dia, Renata, paz, Senhor Jesus, né? Depois eu vou estar postando a live, deixando ela salva, né? Vou compartilhar e deixar ela salva, porque nós precisamos. Não é sobre visualização, não é sobre ficar em evidência. Eu falo isso aqui todo dia, né? Não é sobre ficar em evidência, não é para crescer perfil, não é nada disso. É para crescer o número de almas que vão se chegando a Jesus Cristo. E é isso aí. É sobre isso e tá tudo bem, né? Não é mas vai aumentar o perfil. Não é nada disso não. Não é nada disso não.
O que eu preciso, o Senhor, Ele me dá. O que eu preciso, Ele faz. E a palavra de Deus diz que o Senhor não deixa faltar nada pra gente. O propósito aqui não tem nada a ver com curtida, não. O propósito aqui é você entender que Jesus é Jesus e que Ele está chamando você e que Ele conta com você e que Ele está te dando oportunidade. Amém, Eliane. Que bênção, hein? E vamos estar orando, vamos estar pedindo ao Senhor para que Ele venha colocar sobre a nossa vida um despertamento a ponto de nós termos vigilância. Né? A irmã escandalizou comigo falando alto, irmã, você ainda não viu nada. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa live. Nós te agradecemos pelo contato do Espírito Santo fortíssimo, a qual o Senhor se apresentou no dia de hoje. Nós pedimos que o Senhor venha tocar de maneira poderosa. Nós vimos o Senhor falar para que nós estejamos vigilantes, para que nós estejamos sóbrios. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Nós precisamos que o Senhor venha sobre nós, trazer aquilo que nós necessitamos no dia de hoje. Pai, coloca os meus irmãos diante de Ti. Aqueles, Pai, que estão precisando, Pai, que o coração está voltado para o Senhor e que precisam de resposta, que o Senhor venha trazer. Deus, eu te peço que o Senhor venha trazer em nós uma mudança, trazer o nosso caráter, Senhor, mudado, renovado, transformado na presença do Senhor. Nós necessitamos da Tua graça. Pai, nós pedimos, Senhor, sobre a vida, Pai, a qual foi pedida aqui do Renato, que ele venha voltar para os caminhos do Senhor, que ele venha ter um encontro, Pai, com o Senhor. Que a presença do Senhor venha inundar o coração dele. E que quantas pessoas têm afastado do Senhor, que o Senhor venha alcançar. Alcança, Senhor, os nossos filhos, alcança a nossa casa, alcança a nossa família, nosso trabalho. Nos traga vigilância, nos ensina a estar despertos, nos ensina a estar capacitados, Senhor, dentro da Tua palavra. Que nós não venhamos dormir, ficar apático, dormindo um sono espiritual e perdendo, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, tanto aqui. Porque sem posicionamento aqui, nós não chegaremos na eternidade com o Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Cuida do nosso dia, cuida da nossa casa, cuida da nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Jesus te dê um bom dia, né? Falamos 1 quilo já hoje, né? Que Jesus, ele abençoe sua casa, sua família, seu trabalho. Você que puder, não esqueça, hoje, né? 19h30, 7h30 da noite, hoje tem live, né? Com a missionária Carol, missionária Caroline. Né, o Café com Palavra vai estar recebendo essa mulher abençoadíssima, ela é abençoada. Nós vamos estar falando sobre o tema promessas, né? Nós vamos estar, né, foi o tema que o Senhor nos entregou no café, e ela vai estar, né, falando sobre o tema promessas, e a partir das 7h30 da noite, né, nós estaremos ao vivo na live, né, no Insta. E que o Senhor, ele venha, né, abençoar a sua vida de maneira tremenda, venha, né, o nome do Senhor venha ser glorificado no dia de hoje através da sua vigilância, né? Fica com Cristo, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que o Senhor venha te guardar onde quer que você venha andar no dia de hoje. Que Deus abençoa infinitamente mais. Você que passou por essa live, você que vai passar depois, né? Que Deus, ele venha trazer sobre a sua vida o sopro do Espírito Santo. Amém? Encerramos por aqui. Até amanhã, às 7 da manhã. Se assim o Senhor Jesus nos permitir, nós estaremos aqui para mais um Café com Palavra. Fica com Deus e até amanhã.